Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Há um Deus que tem palavra, que cumpre o que fala, e o que fala sustenta. Já estamos bem adiantados neste Salmo 110, versículo 4, mas não estamos nem no começo. Vamos abrir a nossa Bíblia, Salmo 110, 4. Só para recordar, vocês que estão aí atrás, peguem a Bíblia. Se não tiver a Bíblia, eu vou buscar ali umas Bíblias. Você está sem Bíblia, né? Estão dizendo o senhor é crente mesmo. Vamos lá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Paizinho, abre a nossa mente, mas muito mais o nosso coração, para que nós possamos crer na largueza da revelação da Tua Palavra. Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Preste bem atenção nisso. Nós temos dois sacerdócios. Um que apareceu a Abraão 430 anos antes da lei. É o sacerdócio de Melquisedeque. Depois, outro sacerdócio que veio basear a lei veio como base desse sacerdócio, é o sacerdócio araônico, ou levítico, ou o sacerdócio da lei. Ele está dizendo aqui, voltemos para o 11, ele está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi. Deus não permitiu que esse escritor fosse conhecido. Se, portanto, a perfeição, nós vamos gastar um tempo mais para frente sobre essa questão da perfeição, porque ele está falando que existe uma perfeição. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, se a lei pudesse conceder teleós, completitude, essa palavra não existe na língua portuguesa, porque também não existe uma forma de traduzir esta palavra. A completitude
completa expressão da natureza divina na natureza humana. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, isto é, no sacerdócio levítico, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? É uma pergunta. Se a lei, se bezerro, e se cabrito, e se ovelha pudesse tirar perdão, fazer perdão de pecado, qual a necessidade de um novo sacerdócio? Inútil. Inútil. E o verso 12 vai dizer: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E aqui nós vamos parar um pouco para a gente andar devagar, porque é aqui que está uma coisa muito interessante. Nós terminamos o nosso último momento de meditação deste salmo, falando sobre a redução da lei, dos 613 mandamentos que os judeus pós-exílicos, exílio da Babilônia, eles pegaram os 10 mandamentos, que tem 613 letras, e transformaram as 613 letras em 613 mandamentos bíblicos. 365 negativos e 287 positivos. E enfiaram tudo isso dentro de uma Torá, que acabava torando qualquer pessoa pelo meio, porque já colocava negativos e positivos para esse sujeito ter que obedecer. Jesus pega isso e sintetiza em 2 mandamentos. Quais foram os 2 mandamentos que Jesus sintetizou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. Na verdade, está trocado. Eu faço assim para gravar na mente. Eu faço café, coração, alma, força e entendimento. Na verdade, no texto bíblico está coração, alma, entendimento e força. Amarás o Senhor teu Deus, não sobre todas as coisas. Isso não existe na Bíblia. Porque você pode amar sobre todas as coisas e ainda ter uma pessoa, seu marido, seu filho, sua esposa, que você ama mais do que a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos, um vertical, outro horizontal. Os 613 foram reduzidos em 2. E Paulo acaba sintetizando numa só palavra: o cumprimento da lei é o amor. Assunto pronto. Foi isso que nós vimos na vez passada, que Santo Agostinho sintetizou assim: ame
e faça o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. Se quiseres calar, calarás com amor. Se quiseres gritar, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão amor serão os teus frutos. Isso é Agostinho. Não matarás. Ame o teu próximo. A lei negativa é transformada em uma expressão positiva. Em vez de ser repressão, se torna expressão. É extraordinário nós vermos que quando se muda um sacerdócio, muda-se também a lei. O sacerdócio levítico era de fora para dentro. O sacerdócio melquisedequiano é de dentro para fora. No sacerdócio levítico, eu tinha que trazer o cordeiro e ele seria oferecido em meu favor. No sacerdócio de Melquisedeque, o cordeiro é trazido pelo próprio Deus. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira ou não tira? Porque agora fica a questão. Esse sacerdócio fala de perfeição. Tirou ou não tirou o pecado? Porque tem uma turma que diz que tirou, mas ficou um pouco. E nós precisamos entender primeiro o que é pecado. Existe um livrinho escrito aí na biblioteca, na livraria, chamado Na Casca da Banana. Não escorregue na casca da banana. É um assunto sobre pecado. O que é pecado? Vocês já ouviram essa expressão, mater tua mala burra est? Quando eu era menino, lá no Piauí, e estudava latim, naquele tempo havia latim. E esta frase a gente usava para xingar as pessoas. Mater tua mala burra est. Na verdade não é um xingamento, é uma belíssima palavra, diz: a tua mãe come maçãs maduras. Malá é maçã. E a árvore da ciência do bem e do mal foi chamada de maçã, porque tem o mesmo nome de mala, a em latim, que é mal. Mala seria a maçã, a macieira, mas não foi maçã. E os hindus disseram que a árvore da ciência do bem e do mal era a bananeira. Porque a banana, ela é comprida, parecido com um falo, o pênis. E segundo o pensamento hindu, o pecado original foi o sexo. O nome desta planta na botânica, a bananeira, chama-se Mimosa
paradisíaca. E aí as pessoas vão escorregar na casca da banana, achando que sexo é a origem de pecado. Nunca foi sexo origem de pecado. A origem do pecado é a vontade do ser humano. Nós lemos isto no capítulo 1 de Tiago, no versículo 14, 15. Tiago 1. Vamos começar no 13. Ó. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Voltemos. Quando alguém é tentado, não diga que foi Deus que o tentou, porque Deus não tenta ninguém, Deus não é tentador. Cada um é tentado pela sua própria vontade. Cobiça é um desejo insopitável. Quer dicionário? Que não pode ser sepultado, que não pode ser suprimido. É uma vontade, é um desejo, é uma gana que está dentro do sujeito. Eu quero porque quero. Sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não foi sexo que fez tentação. Foi o desejo de ser como Deus. Porque a proposta da serpente não foi nada sexual. Foi simplesmente de trono. Quem vai ocupar o trono? Como Deus sereis. E aí, o verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Está claro ou não? O que é pecado? É uma rebeldia baseada na incredulidade. Eu não creio no que Deus está dizendo. Eu creio no que eu estou querendo. Veja bem, em João capítulo 16, versículos 8 e 9, Jesus vai definir pecado. Você quer ficar com a definição de Jesus ou com a definição dos teólogos que deixam Jesus de lado? Com quem vocês vão ficar? Vamos ver. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Por favor, meu irmãozinho, o que é pecado? Hein? Não crê em quem? Eu estou falando de sacerdócio de Melquisedeque. Quem foi que deu a ordem para Adão não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Quem? Não, senhores. Não, senhores. Presta atenção na sua Bíblia. Vamos para Gênesis capítulo 1. Tudo quanto, olha bem o que diz a Bíblia assim. Tudo quanto foi escrito,
Olha, presta atenção no que eu estou citando. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Não existe uma só palavra na Bíblia fora da sua expressão exata da vontade de Deus. Quando se pede vassoura para uma pessoa e ele traz um rodo, há um erro de comunicação. Eu pedi vassoura, você me trouxe rodo. Deus não faz erro de comunicação. A palavra de Deus é muito clara. Olha bem, Gênesis 1, 26. Vamos no Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Preste bem atenção. Também disse Deus. Mas o verbo vai para o plural. Tem alguma coisa errada. Disse Deus: faço o homem à nossa imagem. Devia ser assim. Só que no hebraico, este Deus que aparece aí, o nome Deus, porque Deus não é um nome, Deus é um título. É um título funcional. Na verdade, o nome que aparece no hebraico é Elohim. Elohim é plural de El. El é o Todo-Poderoso. Elohim é os todos poderosos. O Deus da criação, o Deus do capítulo 1 do Gênesis é um Deus coletivo, plural. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus, mas são 3 pessoas. E estas pessoas funcionam como uma orquestra. A orquestra são vários instrumentos, de corda, de sopro, de percussão, todos afinados numa só nota, Lá. E Deus, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, afinado numa só vontade. O conselho da sua vontade. Um só Deus, mas são 3 pessoas. Por isso, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí vai dando os atributos que esse homem teria, de dominação, de crescimento, de coisas assim. Este homem é feito à imagem e semelhança de Deus, como um ser coletivo também, macho e fêmea. Homem na Bíblia não é macho somente. Homem na Bíblia é coletivo, macho e fêmea. Adão é diferente de Ish e de Isha. Ish é o macho, Isha é o macho com útero. É um ser coletivo que se relaciona. Não existe homem individual, existe homem como pessoa. E homem-pessoa é relacional. Ser humano se relaciona. Façamos o homem à nossa imagem. Quando vai fazer o homem, Deus vai fazer o homem,
Vamos para o capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7. Aí você vai verificar que há uma diferença na palavra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha bem, quem formou o homem? O Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus? Está vendo? A palavra que aparece aqui é Javé Elohim. Não é Elohim sozinho. Você vê que aqui formou o Senhor Deus, está no singular? Não está no plural? Por quê? Porque se trata da pessoa de Cristo, o Senhor. Yahvé, Jeová, o eu sou do Velho Testamento, é o eu sou do Novo Testamento, é Jesus, Jesus, Jeová, Sus, eu sou a salvação de vocês. Foi Jesus que fez o homem. O que é pecado? Não crê em mim, disse Jesus. Quando foi que o homem pecou? Quando foi que o homem pecou? Vamos embora. Vamos agora para João, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Quem deu a ordem? Foi Elohim ou Javé Elohim? Tem alguma coisa, tem alguma questão nisso? Tem sim. Crês tu que há um só Deus? Faze o bem. Porque também os diabos, os demônios, creem e estremecem. Mas você crê que Jesus Cristo é o único Salvador? Se você crê, isto foi um milagre da revelação do Espírito Santo. Isso não veio de você. Você não poderia receber isto, porque você e eu nos tornamos rebeldes contra Jesus, o Cristo, lá no Jardim do Éden, nas costas, no couro, nos lombos de Adão. E temos uma natureza inata, propensa para a rebeldia, para a desobediência, para a incredulidade, e só podemos crer quando Deus, em sua graça, nos revela Jesus Cristo. Não tem outro jeito. É o mistério da fé, que não é produzido por nós. Vem do trono da graça. Então, a desobediência veio. Vamos ler o verso 17 para você entender. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A conversa é toda com o macho, porque a fêmea não tinha sido criada ainda na sua plenitude, ela estava contida nele, e a conversa foi conversa de Javé Elohim para o Adão coletivo único. A mulher começa a aparecer no verso 18. E segundo minha Bíblia mostra, Javé Elohim nunca conversou com essa senhora, Dona Eva. O primeiro que foi conversar com ela foi seu marido. E o segundo foi a serpente.
Por que você diz que o primeiro foi o marido? Porque ela tinha informações a respeito da conversa que o marido dela teve com Deus, com Javé Elohim. No capítulo 3, e eu quero chamar a atenção porque nós estamos falando aqui de sacerdócio de Melquisedeque, e tudo começa aqui. No versículo 3, capítulo 3, verso 1, nós então temos aí o início de um diálogo da sogra. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção na sutileza do texto. Todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Quem é o Senhor Deus? Quem foi que deu a ordem? Quem deu a ordem para o homem? O Senhor Deus. É assim que... Não foi Elohim que falou, foi Javé Elohim. A ordem foi dada, foi pelo Senhor Deus, e não por Deus. Não foi a Trindade que falou. Quem falou foi Jesus, o Cristo. Foi quem falou, foi o Cristo. O Messias, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Olha lá, ele fez, mas a serpente já tirou, porque o problema da serpente, meus amados e queridíssimos ouvintes, filhos de Deus e filhos do diabo, tanto os que estão aqui como estão ali fora, porque todas as vezes que nós falamos para todos. Saibam de uma coisa: a guerra não é contra a Trindade, é contra Cristo. É o anticristo. Eu vi outro dia um pastor e ele disse assim: não é nem o anti-Jesus, é o anticristo. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim, foi isso que Deus disse? Deus não disse nada, Elohim não disse nada. Quem disse foi Javé Elohim, e ele disse que podia comer de tudo livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela não comerás, não comerás, não é não comereis, não comerás. A ordem foi dada ao Senhor Adão. Não comerás. Não comereis já é uma introdução plural. De toda a árvore do jardim? Resposta da Nossa Senhora. Essa é a Nossa Senhora. Senhora da humanidade é Eva. Maria não é a Nossa Senhora. A Senhora da humanidade é Eva. A Nossa Senhora é essa aqui. Daqui que nós viemos. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quem tinha falado? Quem tinha falado? Javé Elohim. A serpente introduziu uma ideia diferente. Mas espera aí, você está querendo rachar cabelo? Não. É que se nós não soubermos o que é pecado, nós vamos ficar pela vida toda discutindo pecado da lei. Mudado o sacerdócio, muda-se também a lei. A lei não é repressora.
A nova lei é expressão da vida de Cristo em nós. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é comportamental, não é de atos, é de atitudes, é de vida. É uma mudança substancial. Eu pego uma lagarta. O que lagarta faz? O que lagarta faz? Vamos embora. Ninguém sabe o que lagarta faz? Hein? Lagarta destrói, come. Em 9 dias, ela come 27 vezes o tamanho dela. Ela é o animal mais voraz da face da terra. O que lagarta faz mais? Queima. Taturana, tem umas aqui, que se não for medicado em poucas horas, vai para o brejo. Veneno entra na pele e morre. O que lagarta faz mais? Arrasta. Dizem os botânicos, biólogos, que ela tem uma raiva daquela vida que ela tem. É aquilo que Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida, preservá-la-á para a vida eterna. É o princípio da lagarta. Ela se anida em um lugar e começa a cuspir. Cada cusparada que ela faz, a adrenalina, ela produz uma teia ao redor do seu corpo, e aquilo forma uma sepultura. Em 21 dias, arrebenta-se e dali nasce uma borboleta. O que borboleta faz? Voa. O que borboleta faz? Poliniza as plantas. O que borboleta faz? Enfeita. Mudou ou não mudou? Mudou a intenção do pensamento da lagarta para... Você imagina uma escola dominical de lagarta. O professor dizendo: lagarta, você não coma. Não coma o milharal. Olha, você foi feita para enfeitar, você não pode. Sai dali, crau, 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 crau. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a velha cachimbeira que por aqui passou, no tempo da areia, só via poeira. Pega a lagarta, pendura nas orelhas. É brincadeira de roda. Lagarta é lagarta, lagarta é lagarta. Não tem jeito. Mas o que houve? Metamorfose. Mais do que metamorfose. Não mudou só a forma não, meu irmão. Mudou a natureza, mudou a lei. Mudou o instinto da vontade, mudou o instinto bruto da lagarta por outro instinto. Mudou a lei. Não me venha com essa história. Olha só. A mulher começando a criar problema aqui. Qual foi Deus dele? Podereis comer. Ela estava querendo aprender. Dele não comereis, nem tocareis. Onde foi que ela viu esse não tocareis? Onde foi que ela viu esse não tocareis? Essas são as nossas interpretações bíblicas, que ficam por nossa conta. Quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga. Está na Bíblia, pastor. Eu digo, em que Bíblia, meu irmão? Onde é que tá? Qual é essa Bíblia que diz isto? Isso é um camarada falando comigo e mostrando com um grande conhecimento bíblico. Eu disse assim: está lá na Bíblia, não é, pastor? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu disse: onde é que está? Em que Bíblia você achou isto lá, meu irmão? Não está na Bíblia, não? Eu digo: não vi, só se for na sua. Não foi você que escreveu, não?
tem na Bíblia é que Deus trabalha para aquele que nele espera. É diferente. Isso nós botamos aqui. Aí o que é o verso 4? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus diz que morre ou não morre? A serpente diz o quê? Mas Deus não disse não morrereis. Deus disse não morrerás. Disse para Adão. Vamos lá. Verso 4, 5. Porque Deus sabe... Aqui a argumentação da serpente. A serpente também, ela além de dizer, ela agora vai fazer a teologia dela. A serpentologia. Olha lá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Opa! Deus sabe e vocês vão ser. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse e deu também. Daqui para trás ele estava observando. Vendo a mulher que a árvore era boa, ela olhou, olha, agradável, boa para comer, agradável, desejável. Onde é que está o problema? Aqui está o meu problema. São os meus desejos. É a minha concupiscência. Eu vejo uma mulher bonita, eu tenho hormônio masculino, eu olho e desejo. E agora? Bota a lei do lado de fora para ver o que é que dá. Bota a lei repressora para ver o que é que dá. Dá essa história de hipocrisia que o mundo conhece. Dá os caras cortando os instrumentos sexuais por sinceridade profunda. Dá os caras se cegando por desejo profundo de querer cumprir a lei que está do lado de fora. Quando eu li a história daquele pastor que disse que ele estava preso, estava na cadeia, ele antes de ser pastor, ele era criminoso, lá na cadeia ele conheceu o evangelho, saiu de lá, de Bíblia na mão, estudou num seminário, se tornou pastor. Mas ele tinha um desejo louco por mulher, que é um desejo normal. Isso é humano. Esse homem muito sincero não aguentava e botou ácido nos olhos, se cegou. Foi para o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, aprendeu braille. E depois de vários anos, ele estava lá um dia lendo a Bíblia, e quando chegou naquele versículo, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, ele parou ali, e virou para a mulher e disse assim: pega a minha Bíblia de quando eu era vidente, quando eu podia ver, vê se esse texto está marcado. A mulher pegou lá a Bíblia dele, corrigida, abriu, disse: está marcada e tem anotações aqui do lado. Ele disse: eu nunca li esse texto. É a primeira vez que eu estou vendo esse texto na Bíblia. E ele deu o testemunho dele, que eu devo ter
em alguma pasta, preciso só achar, o testemunho desse homem, contando a sua decepção por ter colocado ácido nos olhos e tornado cego por uma sinceridade profunda. Sinceridade. Mas sinceridade com ignorância do que Cristo fez, não funciona. Orígenes, um dos pais da igreja, se emasculou, cortou o pênis. Eu estou falando de um homem, de um pai da igreja, dos teólogos da igreja, um homem sincero, um homem profundamente crente. Nós temos muitos casos de pessoas que têm feito isto. Um me procurou aqui no Nordeste brasileiro, me contando que ele tinha feito isto. Eu chorei com ele. Porque é uma gente sincera que quer vencer o pecado no muque. Tenta. Do lado de fora não funciona, meu irmão. Lei do lado de fora é diagnóstico. Para mostrar a perversidade do nosso coração. Eu concordo com a lei que é boa, quando eu faço o que eu não quero. A lei é boa. Eu é que sou mau. A lei é justa, é santa e é boa. Mas eu sou ímpio e imperfeito e eu não consigo fazer o que a lei manda. Porque tem uma vontade dominada por este desejo de ser como Deus. É verdade, abriram-se os olhos de ambos. Vamos ler, já que estamos ali no 6, vamos ver para o 7 para a gente dar uma olhada. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vocês vão abrir os olhos e vão ver-se como Deus. Eles abriram os olhos e viram que estavam pelados. Sabe o que que eles viram? Foi um Deus despido, com a morte nas costas e com uma história caída para sempre. E cheia de arrogância, de orgulho, de petulância, de irritação, de nervosismo, de ódio. É isso que é a história da humanidade. Agora, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele disse assim: eu entro na sua história e eu mudo isso tudo. De dentro para fora, não de fora para dentro. Não adianta você querer viver na lei, porque se na lei você não consegue. O que a lei faz com especialidade? Um fariseu. E o que um fariseu é? O que Jesus comparou o fariseu? Hipócrita. Sepulcro. O que é sepulcro caiado? Só tem aparência. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Graças a Deus. Você não sabe quem eu sou. Porque se você soubesse quem eu sou, você não ia gostar de mim. Mas Deus sabe quem eu sou. E porque Ele sabe quem eu sou, Ele me amou e colocou a sua graça para me libertar. Isso foi o que o Dr. Tozer disse em certa ocasião, quando ele estava recebendo uma homenagem. Os homens gostam de dar homenagem a gente. Homenagem. E aí, estavam lá dando homenagem ao Tozer, e o Tozer de cabeça para baixo, assim, chorando meio. Aí depois ele disse assim: se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não me davam a homenagem que me deram.
Mas como Deus sabe quem eu sou de fato, Ele me dá a sua graça. Graça é para falido, meu irmãozinho. É para aquele que se reconhece indigno. Agora, o fator Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, ele tem um fator muito interessante. Ele não usa pé de cabra. Ele não usa legalismo. Ele vem suavemente nos convencer do pecado. Porque enquanto nós não formos convencidos do pecado, nós não vamos nos render a Ele. E para nós sermos convencidos do pecado, Ele vai nos levar ao fracasso. Ele vai nos levar às derrotas. Ele vai nos conduzir à nossa perfeita imperfeição, para que mediante o sacrifício perfeito de Cristo, nós sejamos aceitos. Vamos voltar lá para o texto. E hoje não deu para render nada. A questão é 7:12 de Hebreus. Quando 7:12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Agora eu vou fazer uma pergunta para você aqui, você me responde rapidinho. A lei de Deus do Velho Testamento era ruim? Ela era uma lei má? Por que tem que mudar de lei? Ele não diz que teve que mudar de lei? Quando se muda o sacerdote, necessariamente também há de mudar a lei? Essa lei é imperfeita? A minha Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei não é imperfeita. A lei não é má. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Por que então a lei tem que mudar? Se ela não é má, injusta, imperfeita? Porque ela mesmo sendo santa, boa e justa, nunca conseguiu aperfeiçoar qualquer um que tentasse obedecê-la. Por quê? Porque o imperfeito não pode obedecer o perfeito. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Desventurado o homem que sou, quem me livrará dessa lei de morte? Mas quando eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. A lei é boa, mas eu sou mau. É nesse ponto que então o sacerdócio de Melquisedeque entra. Eu queria que nós lêssemos rapidinho aí, capítulo 7 de Hebreus, verso 19. Pelágio, ou Pelágio, o monge que se opôs a Agostinho, ele dizia que ele tinha condições de praticar a lei. E ele defendeu essa condição humana, que é a mesma condição judaica, que é a mesma condição dos judaizantes, é a mesma condição dos religiosos que acham que podem cumprir a lei. Olha o que diz aqui. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior
pelo qual nos chegamos a Deus. Opa! Ela nunca aperfeiçoou coisa alguma, mas ela vai nos abrir uma esperança, porque ela vai nos detectar quem somos e que não podemos fazer nada, e ela vai como um aio, como um pedagogo, nos conduzir a Cristo, para que Cristo faça toda a obra por nós. Eu sou muito agradecido à lei, muito agradecido. O caráter espiritual de Deus, definido por uma lei espiritual do lado de fora do ser humano, não pode obrigar o coração carnal a cumprir essa lei santa, boa e justa. Ele não consegue. Ele às vezes tenta, ele se esforça. Aquele marido que gostava de ver filme pornográfico e contou isso numa das reuniões nossas de homens, e a mulher dormia do lado e a televisão lá na frente. E ele ficava aqui com o canal. O negócio, como é que chama aquilo? O controle. Assistindo lá. Quando a mulher mexia, mudava de canal. O controle estava no dedo. Mudava de canal. Aí ficava naquilo tudo. No dia que o Senhor Jesus fez uma obra no coração dele e que a lei deixou de estar do lado de fora, é proibido para estar do lado de dentro. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas me convêm. O pecado não terá domínio sobre vós, não porque estáis debaixo da lei, mas porque estáis debaixo da graça. O controle desapareceu. E ele contou para nós. Perdeu a força. A força da gravidade continua puxando o avião para baixo, mas a força da aerodinâmica faz o avião voar. A força do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas como? De fora ou de dentro? E isso é revelação do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Era necessário que a mudança de sacerdócio, mas mudar o sacerdócio não muda a essência da lei, muda a localização da lei. Antes a lei era uma repressão da carne rebelada pelo pecado, encontrava-se do lado de fora, exigindo a perfeição do imperfeito pelo seu comportamento. Era uma questão de obediência à norma santa, justa e boa por uma pessoa imperfeita, rebelde, egoísta e orgulhosa. Como é que dá? Não dá. Não dá. Foi por esse motivo que nós temos que olhar para João 8, 3 e 4. O processo é outro agora. Deus se faz carne para, através da carne, condenar os pecados da carne, e em seguida Cristo vem morar dentro do crente, vindo expressar e não reprimir, expressar a sua vida como a própria lei. Não é uma lei negativa, não é uma repressora da carne rebelde, é a lei da liberdade positiva movida pelo amor expresso da vida de Cristo. Vamos lá. Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença. João, não é Romanos, eu quis dizer Romanos. RM. Romanos. Aqui, doutor. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse capítulo 8 aqui é uma liberdade plena, é uma libertação total. O verso 3, ele está dizendo, por favor, o verso 3, eu já estou acabando.
Porquanto o que fora impossível à lei. Quantas pessoas foram libertas pela lei até hoje? No máximo, se tornaram uns exemplares da hipocrisia mais suprassumo da humanidade. Eu não creio, melhor, eu não acredito em honra humana. Eu acredito em ignorância do que está atrás dessa vida. Um dia um cidadão me disse assim: eu tenho dignidade. Deixa eu puxar a raiz do seu dente para ver qual é a sua dignidade. E eu não tiro nenhuma palavra para você também não. Nem para mim. Não conheço de vocês aí um que valha mais do que o gato enterra. É ofensa? Não, é o que minha Bíblia diz. A minha Bíblia diz que a sua justiça é como panos de menstruação. A minha justiça é podre. Quem dera que o Espírito Santo lhe revelasse, e a mim também, a profundidade da nossa sujeira, para dependermos totalmente da suficiência de Cristo. Quem dera. Era impossível no que estava enferma pela carne. A lei não podia, nós não temos competência na carne a cumprir a lei. Isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Samuel Christian Frederico Hahnemann. Quem é da área de homeopatia vai saber quem é esse cara. O pai da homeopatia. Era filho de judeu, cristão, e ele se tornou homeopata baseado nesse texto. Similis similibus curandum. O similar cura o similar. Que é o oposto da alopatia, que é o contrário, que vai curar. Olha, isto fez Deus, quem fez foi Deus. Isso aqui é evangelho. Quando Deus faz é evangelho, quando você faz é religião. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Jesus não tinha pecado, mas ele tinha uma carne em semelhança do pecado, porque ele não vinha do espermatozoide de Adão, ele vinha do óvulo de Eva. Isso significa que a mulher não transmite a pecaminosidade, ainda que ela seja pecadora. Ela não é a fonte da pecatricidade. A fonte é o homem, porque a Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo. Se não tivesse esse só ali, nós iríamos discutir o assunto. Mas por um só homem entrou o pecado no mundo. Eu digo isso no livro A Tumba de Adão, que a Igreja Católica não precisaria ter colocado isto lá em 1875, que Maria foi concebida sem pecado. Porque não existe na Bíblia essa possibilidade. Nenhuma mulher transmite a pecaminosidade, ainda que seja pecadora, como nenhuma mulher é hemofílica, mas é ela, a mulher, que transmite a hemofilia. Estou dizendo bobagem, doutora? Pronto. Tenho a chancela de uma professora da universidade aqui.
Estou melhor agora. Não, a mulher não é hemofílica, mas transmite hemofilia para os filhos. Só quem tem hemofilia é macho. E só quem transmite pecado é macho. Como Maria não foi engravidada de espermatozoide, e sim com o esperma divino, não foi engravidada pela vagina, mas pelos ouvidos, não foi engravidada pela trompa de Falópio, mas pela trompa de Eustáquio, Maria não transmitiu a pecatricidade para Cristo, mas ele tinha um corpo semelhante ao pecado. E no tocante ao pecado, com efeito, porque tocou o pecado, experimentou o pecado, lá na cruz ele recebeu os pecados que não eram deles, eram meus e seus. No tocante ao pecado, condenou com efeito Deus na carne o pecado. Aí o sistema é liberto e vem de dentro para fora a vida de Cristo como a lei. Oh, coisa linda! Esse evangelho faz sentido. Eu só sei fazer pecado. E Jesus Cristo sabe desmanchar pecado. Dá para crer ou não? Domingo que vem nós vamos mais. Um tiquinho. Eu me empolgo, sabe por quê? Porque quando eu vejo um Deus descer do céu, não tinha nenhuma necessidade, nenhum dever, Deus não precisava fazer, mas Ele entra e se encontra com a humanidade, Ele desce, se esvazia, vira criança, mama no peito de uma mulher, usa fralda, caminha, sofre, padece durante 33 anos aqui, vai para uma cruz, só por causa desse cara aqui, para libertar esse cara da sua presunção de autossuficiência, para mim é muito grande. Eu queria falar para vocês mais, que isto, em definição, chama-se graça plena. Você pode depois a gente definir muitas outras coisas, mas isso é o pleno calvinismo, quando Deus faz tudo em benefício daquele que não tem nada para fazer em troca. É puro Deus, do começo ao fim. Há um versículo na Bíblia para mim que esse me pega de cabeça o Pai. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.